Isaías capítulo 42. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tomarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías capítulo 43. Só Deus resgata Israel.
Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo seu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela sua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a sua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos seus holocaustos, nem me honraste com seus sacrifícios. Não te fiz servir com oferta, nem te fadiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos seus sacrifícios me enchestes, mas me destes trabalho com seus pecados e me cansaste com as suas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim e dos seus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as suas razões para que te possa justificar. Seu primeiro pai pecou e os seus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanei os maiores dos santuários e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Isaías capítulo 44. A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas são mais desejáveis, são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre e um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Isaías capítulo 44, a partir do versículo 15. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina, e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. A promessa de livramento, a vinda de Ciro. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, meu servo és, ó Israel.
não me esquecerei de ti. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores e mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os seus rios. Quem diz de Ciro é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo, também a Jerusalém ser edificada, e ao templo funda-te. Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E direi aos tesouros das escuridades e às riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo seu nome. Puste o seu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a sua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes, e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão seus, irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti te prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus,
o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio essas coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem com procissão as suas imagens de escultura, feitas em madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. De mim se dirá: de veras no Senhor há justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. A queda dos ídolos da Babilônia. Isaías capítulo 46. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, e seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam e o levam, e põem no seu lugar. Ali está do seu lugar, não se move, e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Isaías capítulo 47. A queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A sua vergonha se descobrirá e ver-se-á o seu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. Muito
me agastei contra o meu povo. Tornei profana a minha herança e os entreguei nas suas mãos. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste essas coisas em seu coração, nem te lembrastes do fim delas. Agora, pois, ouve isso, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no seu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, e em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das suas feitiçarias, por causa da abundância dos seus muitos encantamentos. Porque confiaste na sua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A sua sabedoria e a sua ciência, isso te faz desviar, e disseste no seu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa dissolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os seus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste, desde a sua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansastes-te na multidão dos seus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os seus negociantes desde a sua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Isaías capítulo 48. Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isso, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir apressadamente, as fiz e passaram. Porque eu sabia que eras duro, e a sua cerviz um nervo de ferro, e a sua testa de bronze. Por isso tu anunciei desde então, o tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha, bem, para tudo isso, porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas, e não desde então, e antes deste dia não as ouvistes, para que não digas: eis que já sabia. Nem tu as ouvistes, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o seu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição.
por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus, a palmos. Eu os chamei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a sua paz como o rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua descendência seria como a areia, e os que procedem das suas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, dizei o Senhor. Remiu o seu servo Jacó. E Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me encobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me informou desde o ventre, para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará, e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim.
Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os seus muros estão continuamente perante mim. Os seus filhos apressadamente virão, mas os seus destruidores e os seus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam, veem a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás deles como noiva. Porque nos seus desertos e nos seus lugares solitários e na sua terra destruída te verás agora, apertada de moradores, e os que te devoram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da sua orfandade dirão aos seus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no seu coração, quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os seus filhos nos braços, e as suas filhas serão levantadas sobre os ombros, e os reis serão os seus aios, e as suas princesas as suas amas, diante de ti. Se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os seus filhos eu remirei. E sustentarei os seus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão como um mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o forte de Jacó.